No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cargo de técnico em assuntos educacionais, que é um cargo que existe no Poder Executivo Federal e ele está abrangido por duas carreiras. Ele existe na carreira dos cargos técnicos administrativos em educação e na carreira dos cargos gerais do Poder Executivo Federal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e aqui no canal eu trago informações acerca de concursos e carreira no serviço público. Vocês já vinham me pedindo há um bom tempo para falar sobre o cargo de técnico em assuntos educacionais. Existe muita dúvida, principalmente sobre as atribuições e atividades que podem ser exercidas ou que são exercidas efetivamente por esse cargo em uma universidade ou instituto federal. E no vídeo de hoje eu preparei um conteúdo bem legal para trazer aqui para vocês. Primeiramente, algo bastante interessante sobre esse cargo, que foi algo até que surgiu essa ideia de trazer o vídeo de hoje por conta de um comentário aqui do canal. Então, primeiramente, qual é a diferença entre TAI e técnico em assuntos educacionais? Bom, se trata de uma sigla que é usada tanto para definir, para nomear o cargo, quanto para nomear a carreira dos técnicos em administrativos em educação. Então, existe a carreira, o que é regida ali pelo PCCETAI, que dispõe sobre o plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação, que abrange todos esses cargos técnicos administrativos, e aí a gente apelida também, nomeia também de TAI, e existe o cargo, que também acaba sendo chamado de TAI, o cargo de técnico em assuntos educacionais, que nada mais é do que um cargo que compõe essa carreira dos cargos TAI, Quando eu falar sobre TAI aqui no canal, eu estou sempre me referindo à carreira desses cargos técnicos administrativos em educação. E depois a segunda dúvida era por que no edital do MEC o salário do técnico em assuntos educacionais era diferente do técnico em assuntos educacionais dessa carreira TAI, de técnicos administrativos. E a resposta é porque se tratam de duas carreiras diferentes. Existe o cargo de técnico em assuntos educacionais dentro do PCCETAI, do plano dos cargos técnicos administrativos em educação, que atuam nas instituições federais de ensino, universidades, institutos federais, colégios federais, enfim. E depois também existe esse cargo de técnico em assuntos educacionais dentro da carreira do plano geral de cargos do Poder Executivo. E aí são duas carreiras diferentes. Então, por isso existem remunerações diferentes. Embora o cargo tenha a mesma nomenclatura, são remunerações diferentes, são requisitos para ingresso diferentes e são atribuições do cargo, atividades ali também diferentes. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou explicar o que faz, qual é a remuneração, quais são as hipóteses, possibilidades de progressão, tanto do TAI, do técnico em assuntos educacionais, que atua dentro das instituições federais de ensino, quanto daquele que atua nos ministérios, no Ministério da Educação especificamente. Então, começando pelo cargo de técnico em assuntos educacionais dentro das instituições federais de educação. Para ingressar nesse cargo, nas instituições federais de ensino, o servidor ele precisa ter como habilitação o curso superior em pedagogia ou alguma licenciatura, porque ele é um cargo que, embora não seja de docente, que não dê aulas, ele está bem envolvido nesse processo ali educacional, da atividade fim das instituições federais de ensino. E a descrição das atividades desse cargo, quais são? Acompanhem aqui que eu vou colocar na tela para vocês. Coordenar as atividades de ensino, planejamento, orientação, supervisionando e avaliando essas atividades para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo educativo e assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Essa é a descrição sumária do cargo, mas a descrição de atividades típicas do cargo traz um pouquinho mais de detalhamento, que eu vou ler aqui para vocês também. Planejar, supervisionar, analisar e reformular o processo de ensino-aprendizagem, traçando metas, estabelecendo normas, orientando e supervisionando o cumprimento do mesmo e criando ou modificando processos educativos de estreita articulação com os demais componentes do sistema educacional para proporcionar educação integral dos alunos.
Então, esse cargo dentro das universidades, institutos, colégios assim federais, ele pode auxiliar ali no processo de construção de um projeto pedagógico de um curso, ele pode auxiliar ali também com a construção de novos cursos dentro das universidades, enfim, né? Auxiliando ali no processo de ensino, aprendizagem junto aos docentes, né? Ele não dá aulas, né? Mas esse cargo, né, visa esse auxílio ali do processo ensino-aprendizagem para, claro, né, entregar uma educação de maior qualidade. Depois, elaborar projetos de extensão. Inclusive, eu tenho uma colega, né, que ocupa esse cargo de técnico em assuntos educacionais na minha universidade, e ela coordena um projeto de extensão, assim, bem legal, que é o de trazer os alunos da escola pública ali, dos anos ali do ensino médio para dentro da universidade, para conhecer a universidade, os projetos, tudo que é desenvolvido ali, né, de pesquisa, dentro dos laboratórios, enfim. Então, tem esse projeto que é de trazer os alunos para dentro da universidade. É um projeto de extensão bem bacana, sim, e é um dos exemplos também de uma atividade que um TAI pode executar dentro de uma universidade. Depois, também pode realizar trabalhos estatísticos específicos, como, por exemplo, né, auxiliar num estudo sobre a evasão, por que tem tantos alunos abandonando os cursos, ou auxiliar também num estudo sobre a permanência estudantil, né, que tem tudo a ver ali com a evasão. Então, essas são uma das atribuições também desse cargo. Depois, elaborar apostilas, né? Auxiliar ali na elaboração de materiais didáticos, orientar pesquisas acadêmicas, utilizar recursos de informática, obviamente, né? Todos os cargos precisam ter. E executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. Então, aqui a gente pode perceber que existe um rol de atividades amplo, assim, né, em que o técnico em assuntos educacionais pode atuar. Pelo que eu sei, até existe, assim, estudos sobre a questão de desvio de função desse cargo, assim, até porque esse cargo foi pensado para atuação, assim, bem uma atividade mais intelectual, digamos, né, e não para aquela coisa tão administrativa e burocrática do dia a dia. Então, às vezes, por isso, né, talvez, imagino eu, né, assim, tô aqui conjecturando com vocês. Então, eu imagino que às vezes até por isso no dia a dia seja um pouco difícil de ter sempre esse tipo de atividade para ser exercido por um técnico em assuntos educacionais, assim, imagino eu. Porque pela experiência, assim, pelo que eu vejo na minha universidade, às vezes tem, assim, existe sim uma dificuldade, né, em delimitar as atividades do técnico em assuntos educacionais para que não acabe esbarrando em desvio de função. Mas sim, existe bastante área aqui, né, que esse profissional pode atuar e pode colaborar com várias frentes, assim, dentro de uma instituição federal de ensino. Qual é a remuneração deste cargo, né? O vencimento básico, né, inicial de um técnico em assuntos educacionais, que ele ocupa um cargo de nível E, que é um cargo de nível superior, é de R$ 4.556,92. Isso com o reajuste que nós já obtivemos neste ano, né? Então, esse é o vencimento básico inicial. Nós também recebemos, né, um auxílio alimentação, que é no valor de R$ 658. Isso, o interessante, né, sobre a nossa carreira, né, de técnico administrativo em educação, é que nós temos o incentivo à qualificação, que é um incentivo à qualificação bem bacana, assim, que incorpora um percentual bem legal, dependendo do curso que o servidor vá, né, realizando. Então, o nosso incentivo à qualificação, ele pode chegar a um percentual de até 75%. Aqui no caso do técnico em assuntos educacionais, que é um cargo que o servidor já precisa ingressar tendo nível superior. Para ele receber o incentivo à qualificação, ele precisa ter um curso de educação formal superior ao exigido para ingresso. Então, nesse caso, como para ingressar ele precisa ter o curso de nível superior, para ganhar o incentivo à qualificação, ele precisa ter, no mínimo, uma especialização. Ele tendo uma especialização que tenha carga horária superior a 360 horas e que tenha relação direta com o cargo, ele já começa ganhando 30% a mais. Se ele tem um mestrado, né, ou faz um mestrado depois, ele passa a ganhar 52% a mais, se tiver relação direta, e
tendo um doutorado com relação direta, ele pode chegar a incorporar 75% a mais no vencimento do seu cargo. Então, é um ótimo incentivo à qualificação. Exatamente por estar dentro de uma instituição de ensino, eu acredito que já seja um incentivo também para os servidores se capacitarem. Quem gosta assim do meio acadêmico, de estudar e de se qualificar, é um ótimo incentivo. Então, o servidor pode chegar a ganhar 75% de incentivo à qualificação. E depois existem as progressões. Na carreira TAI existem duas progressões, que é a progressão por mérito profissional e a por capacitação profissional. Eu vou deixar linkado aqui nos cards os vídeos em que eu explico os detalhes sobre isso que eu tô falando aqui, tanto sobre o incentivo à qualificação, vou deixar linkado aqui para vocês, e sobre as progressões que existem na carreira, vou deixar aqui linkado também para vocês assistirem, caso queiram assistirem depois de terminar esse vídeo. Mas basicamente, em resumo, as progressões, como eu falei, existem essas duas, e elas incorporam a cada 1 ano e meio, caso o servidor atinja o requisito, elas incorporam 3,9% a remuneração do servidor. Então, a cada 1 ano e meio, em progressões, ele pode incorporar até 7,8% ao vencimento do seu cargo. Então, agora vamos falar sobre o cargo de técnico em assuntos educacionais dentro do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo. E, como eu falei também no início desse vídeo, a gente está agora com o edital aberto para o Ministério da Educação, que está sendo ofertada vagas para esse cargo. Quais são os requisitos para ingresso nesse cargo de técnico em assuntos educacionais do Ministério da Educação? Diferentemente do cargo de técnico das instituições federais de ensino, esse do MEC não exige, para ingresso, pedagogia ou a licenciatura, mas sim conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação. E a descrição das atividades, a descrição sumária das atividades, que inclusive eu retirei ali do edital de concurso do MEC. É realizar atividades de execução qualificada sobre supervisão superior de trabalhos pedagógicos, visando a solução de educação, de orientação educacional, administração escolar e de educação sanitária. Então, assim, eu não sei na prática muito o que esse cargo pode fazer, mas eu imagino que ele pode auxiliar ali também na elaboração de políticas públicas, a ver com a educação. Pode pensar tanto em políticas ali para a educação básica, educação superior, porque existem várias secretarias dentro do MEC. Então, eu imagino que esse cargo, dentro do MEC, pode atuar em várias frentes, ali em várias pastas que existem dentro do MEC, colaborando assim com a propostas, de melhorias educacionais, enfim, de políticas públicas, para a educação. E a remuneração, qual é a remuneração desse cargo de técnico em assuntos educacionais dentro do MEC? O vencimento básico inicial do cargo é de R$ 2.419,90, que é menor do que as das instituições federais de ensino. Só que, aqui dentro desse Plano Geral de Cargos do Executivo, existe a gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, que é chamada de CDPGPE, que sigla enorme, E essa gratificação ela é no valor de R$ 3.836. Então, juntando o vencimento básico com essa gratificação, chega a uma remuneração de R$ 6.255 inicial. E acaba se tornando uma remuneração inicial, maior do que a do técnico em assuntos educacionais dos institutos federais de ensino. Porém, pelo que eu li aqui no plano de carreira de cargos aqui do Poder Executivo, pelo que eu estudei aqui da legislação, o desenvolvimento do servidor na carreira TAI, de técnico administrativo em educação, me pareceu mais atrativa do que o desenvolvimento da carreira aqui na carreira desse Plano Geral de Cargos. Aqui nesse Plano Geral de Cargos, desenvolvimento do servidor na carreira ocorre por meio da progressão funcional e da promoção. E o que é essa progressão funcional? Acompanhem comigo aqui na tela. É a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe. E a promoção, a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior. Então, o que acontece?
Vou mostrar aqui para vocês na lei. Esse aqui é a tabela de vencimento desses cargos de nível superior do Plano Geral de Cargos aqui do Poder Executivo. Então, um técnico em assuntos educacionais, iniciando hoje, né, nesse plano geral, ele começa com uma remuneração inicial de R$ 2.419,90. E aí, como é que acontece essa progressão aqui dentro dessa carreira? Precisa haver um interstício de 1 ano a cada progressão. E aí tem algumas exigências, né? Ele precisa ter ali uma boa avaliação na avaliação de desempenho, precisa possuir certificados em eventos de capacitação no campo de atuação, com carga horária mínima, e precisa ter a qualificação profissional no campo de atuação também. Aqui dentro dessa progressão funcional, ela junta os dois critérios, tanto ter uma boa avaliação de desempenho, tanto se capacitar. Precisa atingir esses requisitos para poder progredir na função. Então, o técnico em assuntos educacionais, ele vai começar aqui, ó, na classe A, no padrão de vencimento 1, ganhando 2.419. Aí ele atingindo ali os requisitos de capacitação, né, tendo uma boa avaliação de desempenho, em 1 ano ele vai subir para esse padrão de vencimento aqui. No primeiro ano, o técnico em assuntos educacionais começa ganhando o 2.419, depois de 1 ano ele vai incorporar 2,8%. Né? E aí vai indo, até chegar aqui no nível 5 dessa classe A. Aí chegando no nível 5 dessa classe A, ele precisa comprovar a experiência mínima no campo de atuação do cargo para poder ir para a nova classe, né? Para poder fazer essa promoção. Quando sai de uma classe para outra, é chamada de promoção. Então aqui ele vai sempre progredir a cada 1 ano, incorporando apenas 2,8%. Então você que tem licenciatura ou pedagogia, vai estudar lá para o cargo das instituições federais de ensino. E você que tem graduação, que achou o cargo atrativo, a remuneração, que gosta de trabalhar dentro da área da educação, porque às vezes você não tem uma formação de licenciatura, mas gosta, né, de trabalhar junto à educação. Então é um ótimo cargo também para você optar e com uma boa remuneração, né? Só que o detalhe é que é para trabalhar em Brasília, né? Se você for atuar no MEC, né, for estudar para esse concurso aqui do MEC, você vai atuar em Brasília. Então, isso aí também tem que ser analisado, porque eu acredito que, pelo que eu sei, né, o custo de vida em Brasília é um pouquinho mais elevado. Então, era isso, pessoal. Eu acho que abordei todos os tópicos aqui, as principais dúvidas que eu acredito que vocês têm aí sobre esse cargo de técnico em assuntos educacionais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, não deixem de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações, os vídeos novos que eu trouxer por aqui. Curte esse vídeo também, comenta se ficou com alguma dúvida e eu espero vocês no próximo. Obrigada e tchau!